Mas que se abra um céu, o teu reino venha, nossa fé está no nosso Deus. Mas que se abram os céus, o teu reino venha, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Abre portas, opera milagres ao todo o caminho, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Abre portas, opera milagres ao todo o caminho, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Abre portas, opera milagres ao todo o caminho, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Abre portas, opera milagres ao todo o caminho, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por essa noite, Pai. Obrigada por a vida das pessoas que disponibilizaram um tempo, Senhor, para te servir, Pai. Um tempo para ouvir a tua palavra, Pai. Eu te agradeço e rendo graças em nome de Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A
o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome eu sei, tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. És real, maravilhoso, todo tempo está perto de mim. És fiel e tão bondoso, nunca vi amor lindo assim. Onisciente, onipotente, onipresente na minha vida. Onisciente, onipotente, onipresente na minha vida. Onisciente, onipotente, onipresente na minha vida. Onisciente, onipotente, onipresente da minha
Eu não fugirei, ó Pai, não ficarei parado aqui. És real, maravilhoso, todo tempo está perto de mim. És fiel e tão bondoso, nunca vi amor lindo assim. Onisciente, onipotente, onipresente na minha vida. Onisciente, onipotente, onipresente na minha vida. Onisciente, onipotente, onipresente na minha vida. Onisciente, onipotente, onipresente da minha vida. Eu nada temerei, eu não me abalarei diante das circunstâncias, avançarei. Eu não fugirei, ó Pai, eu não ficarei parado aqui. Eu nada temerei, eu não me abalarei diante das circunstâncias, avançarei. Eu não fugirei, ó Pai, não ficarei parado aqui. Boa noite, queridos. Graça e a paz. Vocês estão bem? É um privilégio estar nesse momento, poder trazer uma palavra nessas super quintas especiais, né? Especiais super quintas, na verdade. E nesse momento eu queria que você curvasse a sua cabeça comigo e a gente vai orar ao Senhor. E eu sei que hoje será uma noite, queridos, onde o Senhor vai falar conosco. Não importa se você está aí na sua casa, mas eu sei que o Espírito Santo não tem barreiras para ele, amém? Não existe uma barreira para o Espírito Santo agir, para o Espírito Santo chegar até você, até a sua família e fazer algo especial, amém? Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, nós agradecemos ao Senhor por esse culto, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, reverenciando a Tua presença, reverenciando a Tua palavra e cremos, Senhor Deus, no Teu agir hoje à noite, Pai, nas pessoas que estão em seus lares, recebendo essa palavra. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Pai, que não há limites para o Senhor curar pessoas. Se há alguém, Senhor, em suas casas com algum tipo de enfermidade, eu creio, Pai, que hoje será uma noite de milagres. Eu sei que hoje vai ser uma noite de curas, de prodígios e maravilhas, Pai. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, se eu pudesse dar um tema hoje à noite para a ministração, seria em tempos de pressão. É o tempo para os milagres se tornarem evidentes. Amém, queridos? Então, eu queria que desde já você pudesse abrir comigo, lá em Daniel. Eu queria que você abrisse comigo em Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Querido, aqui é o momento onde vai falar sobre a vida de Daniel. A Bíblia fala que Daniel ainda era um jovem. Amém? E a Bíblia fala no versículo 1. Então, pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, que eram vice-reis para governar todo o seu reino. E acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo.
A Bíblia fala no versículo 3: e aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas de liderança e entre todos o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Querido, presta atenção no versículo 4. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal consegui encontrar. Querido, presta atenção. Aqueles homens, o rei Dário, ele nomeou 120 vice-reis para liderar. E entre esses existiam 3 grandes líderes, e Daniel era um desses. Então eles eram responsáveis pelo rei, para que nada de errado acontecesse com ele, para que ele se mantesse seguro. Agora, querido, a Bíblia fala que existia um espírito de excelência na vida de Daniel. E a Bíblia fala que aqueles outros colegas dele começaram a admirar o trabalho extraordinário que Daniel fazia. E a Bíblia fala que eles começaram a ter inveja. E eles começaram a caçar alguma coisa no proceder de Daniel, na sua vida, na sua fala, nas suas ações. Só que a Bíblia fala que eles não conseguiram encontrar nada. Agora presta atenção, querido. Como é que alguém tenta procurar um erro numa pessoa e não consegue encontrar? Pois Daniel foi esse tipo de jovem. E a Bíblia continua dizendo: não puderam achar falha alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Versículo 5 diz: então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Querido, presta atenção. Eles não conseguiram encontrar nada de errado no proceder de Daniel. Então eles pensaram assim: rapaz, nós sabemos que esse Daniel, ele é um homem que tem comunhão com Deus, ele é um homem que ora 3 vezes ao dia. Então nós vamos caçar algum motivo na lei do seu Deus para que a gente possa acusar ele de alguma coisa. Agora, queridos, o que deu de errado naquela situação foi que eles tentaram acusar Daniel com os princípios da palavra. Querido, e quando uma pessoa ela é cheia da palavra de Deus, em nenhum momento alguém vai encontrar erro naquela pessoa. Porque se alguém tentar apertar, se alguém tentar conseguir alguma coisa de errado daquela pessoa, a única coisa que vai sair é palavra. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. A Bíblia fala que eles procuraram na lei de Deus encontrar alguma injustiça contra Daniel. Agora, querido, eu gosto de brincar. E eu lendo esse versículo, eu pensei: rapaz, eu imagino que aqueles homens lendo a lei, né, de Deus, eles tiveram uma grande chance de conhecer ao Senhor. E queridos, a gente pode trazer algo para a nossa vida. E você pode trazer algo para a sua vida. Mesmo quando alguém tentar alguma acusação contra você, a pessoa que tentar acusar você de alguma coisa, quando ela tentar procurar alguma coisa sobre você, ela vai encontrar algo sobre Deus. E ela vai ter uma grande chance de se arrepender. Por conta que a única coisa que ela vai encontrar é a palavra de Deus em você. E a Bíblia continua dizendo, no versículo 6... assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer outro Deus, seja humano, nos próximos 30 dias, executando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite um decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que nunca
fez sancionada, não se pode revogar jamais, ou não pode ser mudada. Querido, agora presta atenção. Eles tentaram encontrar alguma coisa contra Daniel, porque a Bíblia fala que eles sabiam até mesmo quantas vezes Daniel orava, querido. Agora presta atenção em algo. Presta atenção em algo. Eles supervisionavam também a vida de Daniel. Eles sabiam da vida de Daniel, a ponto deles procurarem na lei algo para mudar aquela situação e tentar acusar Daniel de alguma coisa, porque eles sabiam que Daniel orava, eles sabiam que Daniel tinha comunhão com Deus. Agora, a Bíblia fala que o rei, ele aceitou aquele decreto. A Bíblia fala que o rei aceitou aquele decreto e ele fez, aquele relatório, eu posso dizer assim, um decreto é mesmo que um relatório, e a Bíblia fala que ele espalhou para toda aquela nação, para todo aquele povo, dizendo que não poderia adorar nenhum outro Deus durante aqueles 30 dias. Só que a Bíblia fala, querido, que quando Daniel ouviu aquele relatório, aquele decreto, a Bíblia fala que ele foi para a sua casa, e ele entrou no seu quarto, e a Bíblia fala que ele abriu as portas, e aquelas portas elas tinham direção rumo a Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era o lugar onde estava o templo de Deus, onde estava a presença de Deus. Agora, queridos, quando Daniel ouviu aquela situação, eu imagino, queridos, ele não tendo outra solução, porque a única pessoa que ele poderia recorrer era Deus. E a Bíblia fala que ele foi para o seu quarto e ele se encurvou e começou a orar, começou a buscar o seu Deus. E muitas vezes, querido, é o contrário que acontece com a nossa vida. Às vezes, quando uma pressão, quando algo tenta, ou na verdade surge contra nós, contra a nossa vida, contra as nossas coisas, a primeira coisa que nós fazemos é questionar contra Deus. Por que Deus está acontecendo comigo? Por que essa situação veio acontecer logo com a minha casa, com a minha família, com o meu emprego? Ao invés, querido, de fazermos como Daniel. Daniel foi para o seu quarto, ele abriu as janelas. No nosso costume de falar, eu poderia dizer assim, ele escancarou as janelas e começou a orar ao seu Deus. Por quê, querido? Porque ao invés dele meditar no problema, ele foi meditar naquele que tinha a solução. Ele foi buscar aquele que tinha a solução, Deus. E a Bíblia fala, é interessante que a Bíblia fala que ele abriu as janelas. Ele fez ao inverso, querido, daquilo que tentaram tramar contra ele. Ele não aceitou aquela situação de tirar a comunhão dele com o seu Deus. Será que se fosse eu e você naquele lugar, na verdade no lugar de Daniel, será que a gente iria para o nosso quarto e orar? Sendo que existia um decreto de que não poderia adorar a Deus? Não poderia, durante aqueles 30 dias, adorar nenhum tipo de Deus? Será que eu e você, nós faríamos como Daniel? Ou nós iríamos nos recuar? Ou a gente ia trancar a nossa porta, ia colocar um cobertor no nosso rosto e ia ficar meditando no problema? Como iria ser os próximos dias? Mas Daniel, querido, ele fez ao contrário. Daniel foi para o seu quarto. Ele abriu as janelas. E a Bíblia fala que aqueles sátrapas, aqueles vice-reis que estavam contra Daniel, que estavam caçando alguma situação contra Daniel, a Bíblia fala que eles viram Daniel orando e buscando ao seu Deus. E o que foi que eles fizeram? A Bíblia fala que eles foram até o rei Dário e falou: ó rei, você não fez um decreto dizendo que qualquer homem que adorar a qualquer Deus durante esses 30 dias não seria jogado na cova dos leões? Aí o rei, eu estou parafraseando, querido, porque o texto é muito grande. Então o rei fala assim: é certo que sim, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser mudado. Aí eles vão e falar assim: pois aquele Daniel, nós encontramos ele fazendo ao contrário. Nós encontramos ele adorando ao seu Deus. E a Bíblia fala que aquela situação pareceu mal diante do rei,
porque ele se sentiu triste, porque ele gostava de Daniel, amados. Ele gostava da pessoa de Daniel, porque a Bíblia fala que ele era uma pessoa excelente. A Bíblia fala que ele era uma pessoa extraordinária naquilo que ele fazia. E o rei se entristeceu com aquela situação, só que não poderia ser mudado. E a Bíblia fala que até o pôr do sol ele tentou caçar alguma situação lícita para tentar mudar aquele quadro. Só que ele não conseguiu. Agora, querido, eu quero fazer uma pergunta para você. A oração de Daniel, quando ele ouviu aquele relatório, a oração que ele fez ao Senhor, impediu dele ir para a cova dos leões? Não, não é verdade? Mesmo assim, Daniel foi para a cova dos leões. Agora eu quero dizer algo para você, meu querido. Eu quero que você receba pelo seu espírito. Ainda que você ore, ainda que você busque ao Senhor, e mesmo que a situação, ainda que a pressão chegue na sua casa, chegue na sua vida, eu quero dizer para você que não é o fim. Eu quero dizer para você que não é o fim, porque Deus ele não precisa de situações favoráveis para manifestar um milagre na sua vida. Eu quero dizer algo para você nessa noite, querido. Não importa qual é a situação que você está vivendo na sua casa, não importa qual é a situação que você está vivendo na sua família, no seu emprego, eu quero dizer algo para você. Deus não precisa de situações, de um quadro favorável para manifestar o sobrenatural dele na sua vida. Daniel ele foi para a cova. E a Bíblia fala que foi colocada uma pedra no buraco daquela cova, para que Daniel não pudesse sair. E aquela pedra foi selada pelo rei e por os outros grandes. E Daniel foi para a cova. Só que a Bíblia fala que Daniel foi livrado na cova. Mesmo que você não seja livrado da cova, mas Deus ele é poderoso para te livrar na cova. A Bíblia fala que os leões não chegaram nem perto de Daniel. A Bíblia fala que os leões, de certa forma, perderam as forças contra Daniel, porque a Bíblia fala que Deus mandou um anjo para socorrer Daniel naquele momento, porque Daniel não tinha nenhum delito, Daniel não falhou. E o que eu acho interessante nessa situação, querida, é que eles tentaram mexer com os princípios da palavra do Senhor. Eles tentaram buscar na lei uma situação que mudasse, que causasse uma situação negativa contra Daniel. Só que eles procuraram no lugar errado, porque a palavra nos favorece e não nos coloca para baixo. Eles tentaram acabar com a vida de Daniel porque ele orava, porque ele buscava ao Senhor. Só que eles não conseguiram, por quê? Porque Daniel estava no lugar certo, buscando a pessoa certa. E a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero dizer algo para você, queridos. Ainda que coloque uma pedra e tampe a sua vida, impedindo você de viver o sobrenatural de Deus, eu quero dizer para você que Deus ele é poderoso para arrancar pedras, para tirar pedras e fazer com que você saia da cova, queridos, em situação de honra. Daniel não saiu da cova da mesma forma. Daniel foi para a cova como um condenado, como um malfeitor, como alguém desconsiderado, mas ele saiu da cova como alguém honrado. Nos momentos de pressão, nos momentos de adversidade de Daniel, ele poderia muito bem, querido, ter questionado Deus. Só que ele não questionou Deus. Ele buscou Deus, porque ele sabia que só ele podia livrá-lo. Aleluia. E a Bíblia fala que quando foi de manhã, no outro dia, o rei foi até Daniel apressadamente e perguntou a Daniel: Daniel, o teu Deus ao qual você serve continuamente, ele te livrou? E Daniel falou assim: é certo, rei, que o meu Deus me livrou, porque eu não cometi nenhum delito. Eu não fiz nada de errado contra Deus e nem contra o Senhor. E é interessante, querido, nessa passagem que o rei fala por 2 vezes que Daniel era um homem que servia a Deus continuamente. Então, muitas vezes a gente quer viver os milagres de outras pessoas, mas a gente não quer aprender como as pessoas viveram o milagre.
Melhor do que a gente viver um milagre é a gente aprender como viver um milagre. Daniel, se nós formos ver a vida dele, primeiro, ele era um homem fiel, a Bíblia fala, a ponto de ninguém encontrar nenhum erro em Daniel. Segundo, a Bíblia fala que Daniel era um homem que orava, que buscava ao Senhor, que tinha intimidade com Deus. Terceiro, a Bíblia fala que Daniel servia ao Senhor continuamente, a ponto das pessoas saberem, a ponto do rei saber. O rei sabia que Daniel era um homem que servia a Deus. Ele falou por 2 vezes na mesma passagem. Por isso que Daniel viveu aquele milagre, porque ele tinha uma vida de milagres, porque ele tinha uma vida de comunhão, ele tinha uma vida fundamentada nos princípios da palavra. Às vezes nós queremos os milagres, mas nós não queremos pagar o preço, querido, da oração. Nós não queremos pagar o preço de ter uma vida fiel a Deus. Nós não queremos pagar o preço de servir ao Senhor. E eu sei que esse é o tempo de milagres, mas esse também é um tempo de sermos mais intensos. Eu sei que esse é o tempo onde Deus vai levantar homens e mulheres cheias do Espírito Santo, para não só viverem milagres, mas também causar milagres na vida de outras pessoas. Então, queridos, não importa como está a sua situação, não importa se colocar uma pedra sobre você, impedindo que você vivesse o sobrenatural. Daniel, ele não foi impedido de ir para a cova, mas ele foi livrado na cova. E eu quero dizer que o milagre se tornou maior. O milagre foi maior por quê? Porque se Deus tivesse livrado Daniel antes da cova, teria sido sobrenatural. Só que mais sobrenatural ainda, querido, foi Deus livrar Daniel na cova. Eu imagino Daniel, ele deitando junto com aqueles leões, e os leões não fazendo nada com ele. Querido, um leão, ele é um predador. Ele foi feito para matar. E aqueles leões não fizeram nada com Daniel. Mas ao mesmo tempo, quando o rei mandou jogar aqueles que acusaram Daniel com as suas famílias dentro da cova, a Bíblia fala que antes mesmo deles chegarem, os leões já quebraram os seus ossos e devoraram. Olha a situação, olha a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Esse é o tempo, querido, onde vai ter uma diferença daquelas pessoas que servem e daquelas que não servem. Mas você pode perguntar assim, mas como nós iremos servir diante da situação que estamos vivendo em todo o mundo, dessa pandemia? Esse é o melhor tempo, querido, para viver milagres. Não tenha medo de pressões. Não tenha medo de adversidades. Não tenha medo de tempestades que se levantam contra a sua vida, porque isso é o melhor cenário para Deus manifestar um milagre. Então, não tenha medo das pressões, porque as pressões vai atrair Deus a manifestar um milagre na sua vida. E nos tempos de mais pressão, nos tempos de mais adversidade, eu creio que Deus vai manifestar algo novo, querido, na sua vida e na sua família, naquilo que você faz no seu emprego. Porque, querido, Daniel tinha posicionamento. A Bíblia fala que Daniel não mudou o costume dele de oração diante daquela situação. Porque ele não foi pensar no problema, ele não foi pensar, querido, na cova. Ele foi pensar em Deus, ele foi pensar, querido, em ter comunhão com Deus. A Bíblia fala que ele não mudou o seu costume. A Bíblia fala que ele foi para o seu quarto, ele foi buscar o Senhor como era de costume. Ele fez ao inverso de um decreto. Daniel, ele não foi desobediente. Daniel, ele honrou a Deus, porque ele preferiu cumprir os princípios da palavra dele. Então Deus, querido, ele está indo à nossa frente. Ele está indo à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. Ele está indo à nossa frente, quebrando portas de bronze. Ele está indo na sua frente, querido, destruindo, quebrando toda trancadura de ferro. Deus, ele está indo na sua frente, queridos, e ele vai trazer para você riquezas, tesouros que estavam encobertos, que estavam escondidos. Deus vai trazer para você, para que todos saibam que Ele é o Senhor, aquele que te chamou pelo nome.
A Bíblia fala, querido, que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer nenhum mal, porque o cajado de Deus nos protege, nos consola. A Bíblia fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça. Querido, o salmista, ele não está dizendo que não vai passar pelo vale. Ele está dizendo assim: ainda que eu passe pelo vale, eu não temerei. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor anda lado a lado comigo. Querido, esse não é um tempo de você ter medo. Esse não é um tempo de você recuar. Esse é o tempo de você se posicionar como Daniel e dizer: eu vou buscar o Senhor. Eu vou intensificar a minha busca ao Senhor, a minha oração, a minha consagração, o meu serviço. Porque não é difícil para Deus manifestar um milagre. Não é difícil para Deus manifestar um milagre na minha e na sua vida. Nós só precisamos crer. Nós precisamos ter uma vida de fé. Nós precisamos nos posicionar e permanecermos nos princípios da palavra de Deus. Deus, ele não vai manifestar um milagre para aquelas pessoas que estão precisando. Porque se fosse assim, então todo mundo viveria um milagre. Porque todo mundo precisa de um milagre, não é verdade? Então, Deus, ele não vai manifestar um milagre na vida daquelas pessoas que estão precisando, mas sim daquelas pessoas que estão crendo, e sim naquelas pessoas que estão buscando, e sim naquelas pessoas que estão servindo ao Senhor, e sim naquelas pessoas que estão se posicionando e não estão se deixando levar pelas pressões. Querido, não tenha medo das pressões que o mundo está dando. Paulo certa vez falou em Romanos capítulo 5: eu me gloriarei mais ainda nas tribulações, porque produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então nós devemos sim nos gloriar, querido, nas tribulações, porque nós entendemos que Deus está conosco. Deus está conosco na adversidade. A Bíblia fala que ainda que você passe pelo fogo, você não vai ser queimado. Ainda que você ande pelas águas, as águas não vão te afundar, as águas não vão te consumir. Porque o Senhor, ele está com você. O Senhor, ele segura nas tuas mãos e ele não deixa você tropeçar. A Bíblia fala que 1000 pode cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Queridos, nós servimos ao Senhor. Nós somos filhos amados. No dia que você entender quem você é, você não vai se preocupar com o que dizem sobre você. Você não vai se preocupar com o que falam da situação que está acontecendo, porque você vai entender quem você é, a posição que você está e quem você serve. Sabe quem é que tem medo? Pessoas que não têm quem se apoiar. E nós temos em quem nos apoiar: Deus. A Bíblia fala que Ele é a nossa torre, torre forte. Aleluia. Que eu acho interessante. Eu estava vendo um vídeo esses dias, e isso me trouxe uma palavra. Eu não sei se você já viu como é que extrai, como é que faz o azeite de oliva. Mas é interessante que eu estava vendo aquele procedimento desde do campo, quando eles trazem, quando eles tiram, quando eles levam para as fábricas. Só que eu vou pegar o início final, na verdade o final, que o vídeo fala que aquelas azeitonas, elas são colocadas em máquinas, e elas são pressionadas por aquelas máquinas. E é interessante, querido, que quando elas são amassadas, quando elas são esmagadas, no outro lado da máquina vai sair apenas o azeite. É interessante, querido, porque nós entendemos e trazemos algo para a nossa vida, que as pressões não vão nos tirar nada quando nós nos posicionamos em Deus, mas elas vão extrair o nosso melhor. Elas vão nos deixar mais forte, porque a azeitona, quando ela é pressionada naquelas máquinas, vai sair a essência dela, vai sair o azeite, vai sair o óleo. É interessante, certa vez eu ouvi uma frase, um grande ministro de Deus falou que nós precisamos estar tão molhados com o óleo da unção, que quando as pressões vierem,
nós vamos escorregar por elas. E vai ser rápido. Sabe por que muitas vezes nós estamos presos em situações, em problemas, em pressão? Porque às vezes nós estamos meio enferrujados. Às vezes nós estamos meio precisando de ser moldado. E quando é para deslizar, nós não deslizamos, porque nós não estamos molhados com óleo. Nós estamos enferrujados. Sabe, eu e você, nós precisamos ser molhados pelo óleo da unção. Quando as situações, as adversidades vierem, nós vamos deslizar por elas e vai ser rápido. As pessoas estão passando por problemas e no mesmo problema sempre, porque elas não estão buscando ao Senhor como Daniel. É interessante que Daniel, ele foi para a cova, mas no outro dia ele foi consagrado, na verdade ele foi levantado como o governador de todas aquelas terras, sobre todo aquele reinado. Então, querida, a nossa consagração vai trazer coisas rápidas. A nossa vida com Deus vai fazer com que as coisas aconteçam no estralar de dedos. Não vai ficar enganchado, não vai ficar preso. Esse é o tempo, querido, de vivermos milagres. Esse é o tempo de vivermos o sobrenatural de Deus. Todo milagre tem que glorificar a Deus. Eu acho interessante que lá no final de Daniel, a Bíblia fala no versículo 26, eis que é dito um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciam o Deus de Daniel, porquanto ele é Deus e permanece para sempre. O seu reinado não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Deus livra e salva, só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. Agora, querido, presta atenção. Todo milagre tem que trazer glória para Deus. Diante daquela situação de Daniel, a Bíblia fala que Deus foi glorificado pelo posicionamento dele. O milagre que aconteceu na vida de Daniel, exaltou o nome de Deus. Porque a Bíblia fala que o rei, ele fez um decreto. E esse decreto foi que todos reverenciassem, todos tremessem diante do Deus de Daniel. Porque ele reconheceu que só Deus salvava, que só Deus livrava, só Deus fazia sinais miraculosos. Por conta de um posicionamento de um homem cheio da palavra, nós vemos toda uma nação sendo alcançada. Porque agora todos tinham que reconhecer o Deus de Daniel. Querida, eu posso dizer algo para você. Aqueles que tentaram te condenar, aqueles que tentaram colocar uma pedra sobre você e impedir que você vivesse os milagres de Deus, eles vão testemunhar Deus honrando você e o nome de Deus sendo exaltado. Porque Deus, querido, Ele não perde. Deus, Ele não caiu do seu trono. A Bíblia fala que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele o será eternamente. Deus, Ele não muda, querido, acerca da sua palavra. Ele não muda, querido, acerca das promessas que Ele tem para você. Ele não muda, querido. Quem mudamos somos nós. Deus, Ele não sai da posição dEle. Muitas vezes somos nós que saímos da posição que Ele nos colocou. Então, querido, esse é o tempo de permanecermos inabaláveis. Esse é o tempo, querido, de nos posicionarmos com mais fé, com mais ousadia na palavra. E não deixar que as circunstâncias nos abatam. Porque se as circunstâncias nos abater, nós vamos perder a fé, nós vamos perder a confiança em Deus. E isso não é o que Deus quer para mim e para você. Deus quer que eu e você vivamos as promessas dEle. Deus quer que eu e você vivamos os milagres aqui na terra. Querida, ainda é tempo de milagres. Os milagres não só aconteceram nos tempos antigos, no tempo de Moisés, no tempo de Abraão. Não,
Os milagres são para hoje. Eu creio, querido, em um tempo onde milhares e milhares de pessoas serão curadas em um culto só. Eu creio, queridos, em sinais miraculosos. Eu creio em curas extraordinárias se manifestando através de multidões, em massas. Eu creio, querido, em pessoas, em um culto só, todas as pessoas sendo curadas. Nenhuma pessoa saindo enferma. Porque essa é a vontade de Deus. Que todos sejam salvos, que todos sejam sarados. Esse é o melhor tempo para vivermos milagres. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o melhor tempo, querido. Não abaixe a sua cabeça diante das situações. Não curve, querida, a sua cabeça. Não se ajoelhe diante dos problemas. Não reverencie os problemas. Não reverencie as pressões. Mas reverencie Deus. Mas adore a Deus. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que imaginamos. Aleluia. Eu queria também que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia. Lá em Mateus capítulo 14. Versículo 28. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus responde: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força dos ventos, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhes disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim, ambos entraram no barco, cessou o vento. Querido, eu amo essa passagem porque vai falar em um momento em que a Bíblia fala que Pedro anda sobre as águas. E nós podemos contemplar um milagre aqui também. Porque muitos pregadores pregam que Pedro afundou, mas eles não veem outro lado que Pedro andou sobre as águas. E a Bíblia fala que Pedro não afundou, ele começou a afundar. Mas o que eu acho interessante aqui é que quando os discípulos viram Jesus vindo sobre as águas, eles imaginaram que era um fantasma e eles começaram a ter medo. E Jesus falou: não temas, sou eu. Então Pedro, ele todo ousado, ele fala: Senhor, se és tu, manda com que eu vá até você. Agora, querido, você poderia pensar, ou qualquer outra pessoa poderia perguntar: rapaz, Pedro deveria estar ficando louco. Como é que ele iria até Jesus se tinha água? Só, querido, que nós vemos aqui a manifestação da fé de Pedro. Nós vemos aqui Pedro se posicionando e sendo ousado em andar sobre as águas. Porque, querido, não era qualquer pessoa que ia pedir para Jesus para ir até ele. E Pedro falou: Senhor, se és tu, manda com que eu vá. E a Bíblia fala que Jesus falou: vem. Eu acho interessante, querido, é que o posicionamento de Jesus. Porque Jesus poderia nesse momento falar assim: Pedro, você não vem, você não pode vir, porque você pode afundar, porque o vento está forte, porque a tempestade está forte e você vai afundar. Só que a Bíblia fala que Jesus não falou isso. Jesus pegou junto com a fé de Pedro e falou assim: vem, Pedro. E a Bíblia fala que ele deixou o barco e foi até Jesus. E ele começou a andar sobre as águas. E quando ele reparou naquele cenário de tempestade, de ventos, ele começou a ter medo e a afundar. E Jesus socorreu ele. Só, querido, que nós precisamos entender que Pedro, ele andou sobre as águas. A Bíblia fala que ele andou sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Eu nunca andei sobre as águas, mas Pedro andou. E esse é uma manifestação do sobrenatural no natural. Esse é um milagre acontecendo. Agora, eu acho interessante a atitude de Jesus, porque Jesus pegou junto com a fé de Pedro.
Porque Jesus nunca vai ser contra a sua fé. Jesus, ele nunca vai diminuir a sua fé, a sua ousadia. Jesus, ele nunca vai impedir de você viver o sobrenatural. Jesus, ele nunca vai impedir de que você seja curado. Tem pessoas que pensam que Jesus não quer que elas sejam curadas. E isso é mentira, querido, do diabo. Porque a Bíblia fala que Jesus curava a todos que chegavam até ele. Se você for ler os evangelhos, a Bíblia fala que todos que chegavam até Jesus eram curados. Então Jesus, ele não vai impedir que você viva um milagre, mas ele vai pegar junto com a sua fé. Eu acho interessante é que existe uma parte aqui minha e existe uma parte de Jesus. Você não pode fazer a parte dele e ele também não pode fazer a sua parte. A sua parte é ter fé e a parte de Jesus é manifestar o sobrenatural. É como eu falei no início, o milagre não vai para aquelas pessoas que estão precisando, mas para aquelas pessoas que estão crendo. Porque se o milagre fosse para todas as pessoas que precisassem, todas viveriam um milagre. Mas a fé diferencia. A fé te diferencia, querido, e faz com que você viva o sobrenatural. É interessante que certa vez John Wesley falou no seu leito de morte, ele falou assim. Na verdade não foi John Wesley, foi Smith Wigglesworth. Ele falou assim, que a nossa fé faz com que Deus passe por cima de 1 milhão de pessoas e chegue até você. Então a tua fé vai fazer com que um milagre aconteça. A tua fé, o teu posicionamento de ousadia vai fazer com que o sobrenatural de Deus se manifeste no natural. E isso vai causar um espanto, querido, porque não é comum vermos o sobrenatural se manifestar no natural. E quando isso acontece, querido, causa um milagre. E é isso que Deus quer para a sua vida. As pessoas, querido, já cansaram de ver as mesmas coisas. As pessoas querem ver na minha e na sua vida milagres. As pessoas querem ver na minha e na sua vida resultados. As pessoas só serão alcançadas se elas verem se realmente a palavra de Deus está funcionando na nossa vida. Esse é o tempo, querido, de milagres acontecer. Esse é o tempo de curas sobrenaturais acontecerem. Querido, não existe nada que atrai mais pessoas a Cristo do que a manifestação de curas e milagres. E eu creio que esse é o melhor tempo, onde Deus vai fazer essa revolução sobrenatural sobre a terra. Aleluia. E a Bíblia fala que Pedro foi sobre as águas e ele andou sobre as adversidades. Querido, Deus está te chamando hoje à noite para você andar sobre os problemas. Deus está te chamando hoje à noite para você viver uma vida de milagres, uma vida onde você vai andar sobre as adversidades, onde você vai andar sobre os problemas. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: como pode um homem, como pode uma mulher viver coisas tão sobrenaturais sobre a terra? Porque eles vão ver a manifestação do próprio Deus na sua vida. Querido, a passagem de Malaquias, Deus quer que se cumpra na nossa vida. Tem que ter uma diferença naquelas pessoas que servem e naquelas que não servem. Nós não podemos nos amoldar ao mundanismo. A igreja de Cristo não pode ser influenciada pela cultura que está no mundo. Mas a igreja tem que influenciar a cultura do mundo. Nós não podemos nos acostumar, querido, com a incredulidade, com muitas vezes as palavras negativas. Nós temos que ter uma vida de confissão da palavra, se quisermos ter uma vida de milagres. Nós precisamos ter uma vida de posicionamento. Nós precisamos ter uma vida, querido, de servir ao Senhor. Não tem como nós vivemos o sobrenatural de Deus tendo uma vida qualquer, tendo uma vida sem resultados. Não tem como. Deus, ele zela pela sua palavra para cumprir na minha e na sua vida. Aleluia. E ele não quer que a palavra dele volte vazia. Muitas vezes não está acontecendo aquilo que nós esperamos da parte de Deus. Não é porque Deus não quer, não é porque Deus não pode,
é porque talvez nós não estamos no lugar certo. E às vezes nós não estamos com o pensamento certo. Aleluia. O milagre tem que glorificar a Deus. A fé de Pedro fez com que Jesus chamasse ele para andar sobre as águas. A tua fé vai mover o coração de Deus a te chamar para um novo nível. A tua fé, o teu posicionamento vai influenciar, vai chegar até Deus e vai fazer com que Deus veja você diferente. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de fé. Aí é onde se cumpre aquela frase: Deus passa por cima de 1 milhão de pessoas e chega até aquela pessoa que tem fé. Quer dizer que Ele não ama aquelas 1 milhão de pessoas? Ama. Mas a fé fez a diferença. Você quer ter uma vida de milagres? Tem uma vida de fé. Tem uma vida apoiada na palavra de Deus. Que ele esteja tão perto de Deus e da sua palavra, a ponto de alguém querer lhe conhecer ou poder lhe conhecer, elas vão ter que ler a Bíblia para lhe conhecer. Mas será que isso não seria precipitado demais? Não seria precipitado. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter os mesmos pensamentos de Cristo. Então, se nós temos os pensamentos de Cristo, a mente de Cristo, então o que a palavra fala é o que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós falamos que a Bíblia é o nosso manual, mas para a Bíblia ser o nosso manual, nós precisamos estar fazendo o que ela nos diz para fazer. Essa era a diferença na vida de Daniel. Daniel tinha uma vida de temor ao Senhor. Daniel temia pecar contra o Senhor, a ponto daquela pressão, querido, do inferno. Porque imagina só, você saber que você ia para uma cova, juntamente com leões. Querido, essa era uma pressão do inferno contra a vida de Daniel. Se Daniel tivesse meditado naquela situação, eu tenho certeza que ele teria se precipitado. Mas ele foi buscar o Senhor. Querido, eu quero dizer para você que a oração, a tua consagração, vai preparar um ambiente para você viver milagres. Aleluia. Então a fé é o combustível para os milagres. Uma vida de fé é um combustível para você viver milagres. Milagres na sua casa, milagres na sua família, milagres no seu emprego. Eu tenho certeza, querido, que você não vai ser o mesmo depois de tudo isso que está acontecendo. Nós nunca mais seremos os mesmos. Aleluia. É interessante, eu me lembrei de uma passagem também que fica em Êxodo, no capítulo 12. A Bíblia fala em um momento em que, depois das pragas que Deus lança sobre o Egito, a Bíblia fala que o faraó, ele resolve deixar o povo de Israel ir embora. E a Bíblia fala que faraó chega até Moisés, e ele fala assim: ó, vão vocês, saiam todo o povo, vão servir ao Senhor lá no deserto, e quando vocês for também, aproveitem e me abençoa. Então a Bíblia fala que o povo recebeu aquela permissão para ir embora, porque faraó não aguentava mais o que estava acontecendo sobre a terra, porque ele estava impedindo com que o povo de Deus saísse para servir a Deus. E a Bíblia fala que o povo pegou o seu boi, pegou todos os animais e começou a sair. Só que é interessante que Deus falou assim, ó, para Moisés: não, vocês vão sair só com isso, vocês vão sair com muito mais. E a Bíblia fala que o povo de Deus, o povo de Israel, eles encontraram favor diante dos egípcios, a ponto deles pedirem prata, deles pedirem ouro, e eles pedirem roupas, e os egípcios tinham que dar. E a Bíblia fala, querido, que eles chegaram até os egípcios e pediram, e eles tiveram que dar, porque Deus fez com que o povo dele encontrasse favor diante dos egípcios. E eles saíram daquele lugar, não foi com mãos vazias. Eles saíram ricos, eles saíram com prata, com ouro.
Por quê, querido? Porque eles teriam que servir ao Senhor com aquilo. Como é que eles iriam fazer o templo? Como é que eles iam servir ao Senhor? Mas eles não saíram com mãos vazias. Eu quero dizer para você, querido, que depois dessa pandemia, e ainda mesmo na pandemia, você não vai ficar de mãos vazias, e você não vai passar por ela e ficar da mesma forma. Você vai sair, querido, com prosperidade. Aleluia, você vai sair com riqueza. As portas vão se escancarar para você. Eu declaro em nome de Jesus que a sua casa, a sua família vão viver milagres esses dias. Se você crê, você recebe da sua casa. Vocês vão viver milagres. Ei, querido, Deus conhece o número da sua casa. Deus não caiu do trono. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da promessa que Ele fez para você. Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Ele não se esqueceu. Mas Ele também não quer que nós nos esqueçamos. Aleluia. Esse é o tempo de você viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus sobre a terra. 2020 não é o ano onde você vai ficar preso, porque Deus, Ele está arrancando as pedras que estavam impedindo que você vivesse milagres. A mesma pedra que foi colocada naquele buraco para Daniel, foi a mesma pedra que foi tirada. Deus, Ele está tirando pedras. Deus está abrindo as portas para você, e você vai sair honrado. Você não vai sair da mesma forma, e o nome dele será glorificado em todas as nações. Aleluia. A tua família vai ter que entender, a tua família vai perceber que existe um Deus na sua vida. Aqueles que te criticavam, aqueles que olhavam para você e diziam assim: você está perdendo o seu tempo, vai ser os mesmos que vão ter que dizer para você: realmente, Deus está com você. Vão ser os mesmos. Aleluia. Querido, Deus, Ele está fazendo coisas novas no Brasil. Deus, Ele está fazendo com que aquilo que estava feito nos escuros se torne em luz. Deus vai trazer a evidência daquilo que estavam fazendo de errado. Deus vai manifestar o sobrenatural dele sobre essa nação. Eu creio, queridos, que esse é o tempo onde Deus vai fazer uma revolução através do Espírito Santo sobre toda essa nação. Vai existir uma revolução, querido, do Espírito Santo sobre essa nação. E as coisas não vão ser da mesma forma. Aquilo que estava encoberto vai ter que ser revelado. Deus vai começar a revelar coisas. Deus vai começar a fazer coisas novas. Ei, querido, Deus falou certa vez através de um profeta. Ele falou assim: vocês não veem o que está acontecendo? Vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Eis que eu estou fazendo coisas novas, diz o Senhor. Eu estou fazendo coisas novas na sua casa. Eu estou fazendo coisas novas na sua vida. Ei, eu estou fazendo com que você encontre favor diante de pessoas, diz o Senhor. Pessoas vão olhar para você e vão reconhecer um Deus na sua vida. Deus vai manifestar o favor dele, e as pessoas vão olhar para você e vão perceber algo diferente. Aleluia. É um tempo de promoção. É um tempo, querido, de coisas novas acontecer na sua vida. Você pode pensar que a pandemia está lhe impedindo de você viver as promessas de Deus. Só que é como eu falei para você: Deus não precisa de um cenário positivo. Deus não precisa de uma situação positiva ou boa para Ele manifestar um milagre. Ele só precisa que você pegue junto com Ele. Ele só precisa que você se posicione. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. O que está fora não pode atingir você. O que está fora não pode atingir a sua casa. O que está fora não pode atingir a sua família. Ei, querido, deixa eu falar algo para você. Esse é o tempo onde você vai ter mais experiências em Deus. Esse vai ser o tempo onde você vai ter mais testemunhos para contar. Esse vai ser o tempo onde você vai assentar em rodas com a sua família e vai começar a falar coisas que Deus falou para você, que Deus fez através de sua vida.
Aleluia. Esse vai ser o tempo onde você vai ter experiências sobrenaturais com Deus. Ei, querido, não vai ser uma pandemia que vai impedir de Deus manifestar o sobrenatural dele na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o tempo de você ser promovido. Esse é o tempo de você crescer no seu ministério. Esse é o tempo de você ganhar mais. Esse é o tempo de você viver coisas novas em Deus. Aleluia. Deus está confundindo mente de pessoas. Aleluia. Deus está confundindo a mente de pessoas, porque Ele vai fazer ao contrário, para que as pessoas vejam que existe um Deus. Ele vai confundir. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, não abaixe a sua cabeça. Não tenha medo. Não deixe que o medo, não deixe que as coisas que aconteceram na sua vida no passado impeça que você viva um milagre. Porque muitas pessoas, às vezes, elas ficam martelando em coisas que elas viveram lá no passado. E às vezes aquilo impede delas viverem algo novo em Deus. Esqueça das coisas do passado e viva coisas novas em Deus. Deus, Ele te chamou, aleluia, para você andar junto com Ele sobre as águas. E ainda que você passe pelo fogo, ainda que você passe pelas águas, você não vai ser consumido. Querido, você não vai morrer. Você vai viver e vai contar os bens feitos que o Senhor tem feito na sua vida. Se tem alguém nessa live que está com o coronavírus, eu quero dizer para você que você não vai morrer. E eu sei que não tem. Mas se possivelmente tiver, eu quero dizer para você que você não vai morrer. Você vai viver. Você vai contar os feitos que o Senhor tem feito na sua vida. Ei, querido, você está guardado. A Bíblia fala que mesmo que um exército acampe ao seu redor, a Bíblia fala que eles vão ter que correr de você por 7 caminhos diferentes. Eles vão ter que correr. Certa vez Deus falou para o seu povo: aquietai-vos e verdes o livramento que eu vou dar a vocês. Tem momentos que nós só precisamos nos aquietar, colocar a nossa alma, as nossas emoções no lugar e esperar no sobrenatural de Deus. Aquietai-vos e verdes o que Deus vai fazer na sua vida e na sua casa e na sua família. Aleluia. Esse é o melhor tempo. As pressões, os problemas, as tribulações só aumentam o milagre. Só faz com que o milagre seja maior. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nesse momento eu queria declarar cura sobre sua vida. Se você tem algum tipo de enfermidade, se você está passando por alguma dor nesse momento, seja no seu corpo, eu queria que você fechasse os seus olhos e recebesse nesse momento cura em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus todo tipo de espírito de enfermidade que possivelmente possa estar em alguma pessoa que esteja assistindo essa live. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, você se retirando agora. Toda dor, toda pressão do diabo contra a vida de pessoas, eu declaro se retirando agora. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, todo caroço sumindo agora. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, emoções quietas, emoções calmas. Aquietai-vos. Toda depressão, eu declaro em nome de Jesus sendo despedaçada agora. Todo espírito de medo, eu declaro em nome de Jesus sendo despedaçado agora. Deus não te deu espírito de medo, querido, mas de ousadia, de poder, de moderação. Esse não é o tempo para você estar escondido. Esse é o tempo onde Deus vai trazer evidências de milagre para a sua vida. Esse não é o tempo para você estar trancado, queridos. Esse é o tempo de você aparecer. E nós somos igreja. A igreja é a luz do mundo. Você, querido, é a esperança do mundo. Mas para sermos esperança, primeiramente nós precisamos ter na nossa mente palavras de esperança. Aleluia. Você não
não vai ser consumido pelo medo. Você não vai ser consumido, querido, pelas pressões. Deus vai te exaltar de forma sobrenatural. Deus vai trazer a evidência do seu posicionamento diante de todas as pessoas. Assim como Daniel, querido, eu declaro sobre sua vida. Aleluia. Você vivendo o sobrenatural. Eu declaro assim como Daniel, você prosperando em meio às crises, em meio às pressões, em meio às tempestades. Ei, querido, quando você entender quem você é, você não vai se preocupar com o restante das coisas. Você não vai se preocupar com os problemas. Certa vez, John Wesley falou no seu leito de morte. Ele falou assim: a melhor coisa é sabermos que Deus está conosco. Ei, Deus está com você, querido. Nesse exato momento, Ele está com você. Ele jamais te deixará. Ele jamais te desamparará. Aleluia. Ele jamais vai deixar com que o seu justo pereça. Aleluia. Mas você vai ser honrado e reconhecido, querido, diante dos seus. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Nesse momento, querido, eu queria só trazer a sua lembrança. Que nós podemos sim estar dizimando e ofertando. Amém, querido? Esse é o tempo de você plantar mesmo. Amém, querido? Esse é o tempo de você plantar e você colher, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Então, nesse exato momento, a mídia vai estar colocando aqui as informações, a conta pela qual você pode estar fazendo a sua oferta, o seu dízimo. Querido, esse é o tempo de você romper na área da finança. Aleluia. Coisas grandes, testemunhos maravilhosos têm acontecido no meio do povo de Deus, na nossa igreja, no meio dos nossos. Pessoas têm prosperado, querido. Pessoas têm vivido milagres sobrenaturais em meio à pandemia, na área financeira. E eu quero dizer para você que Deus não pensa diferente de você. Então, querido, não fique frio, mas seja fervoroso sim também. Aleluia. Ofertar o nosso dinheiro, ofertar o nosso dízimo, a nossa oferta também é uma forma de adoração a Deus. Então você pode estar fazendo isso nesse exato momento. Amém, queridos? E eu sei que esse é o tempo onde as portas vão se abrir para você. E você vai receber em uma medida muito maior. Amém, queridos? Então essa era a palavra que eu tinha hoje à noite. Eu espero que você tenha sido abençoado. E que você venha viver milagres na sua vida. E que melhor do que os milagres, querido, é você aprender como vivê-los. Amém? Através dos princípios da palavra de Deus. Então ficam na paz. Tenham uma noite abençoada. E que vocês possam repousar. E que vocês possam descansar na presença do Senhor. E saber que o melhor de tudo é saber que Deus está conosco. Amém? Então fiquem na paz. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Com